qual que é o caminho mais rápido para você começar a tocar na igreja e conseguir estar ajudando aí na sua congregação? Eu já falei algumas vezes e eu gosto sempre de estar frisando, o melhor caminho é através dos lindos hinos da harpa cristã. Por que eu sempre falo sobre os hinos da harpa cristã sendo a base para todo o resto? Gente, para quem não sabe, os hinos da harpa cristã nada mais é do que hinos atemporais. Ontem, para quem não sabe, eu fui lá na Assembleia de Deus, na sede aqui, na minha cidade. Fazia muito tempo que eu não ia lá, porque eu sou da IMUSE, agora da Igreja Missionária Unida, e ontem foi a apresentação do filho do meu primo. Lá ele tava, a orquestra, tem uma orquestra linda, enorme lá, eles tocam muitos hinos da harpa cristã. E por que a gente tem essas raízes, principalmente quem vem de igrejas pentecostais? E por que eu creio que seja o melhor caminho e o mais rápido para você começar a tocar na igreja? Primeiro, por eles serem hinos atemporais. E o que eu quero dizer com hinos atemporais? Para quem não sabe, a gente tem os hinos hoje em dia, que são as canções tocadas na igreja, que a gente chama de hinos avulsos, que são hinos que eles têm praticamente uma data de validade. São raras exceções dos hinos que realmente fica por muito tempo tocando nas igrejas. Por que acontece isso, gente? Pelo simples fato, e isso é muito importante de vocês entenderem, dos hinos serem sempre trocados. Na era digital que a gente vive hoje, as pessoas têm os hinos como descartáveis. Isso não é só hino, tá, gente? Música como um todo, isso faz parte da nossa geração. Antigamente, na época do CD, isso não é nem tão longe assim. A gente ficava esperando lançar um CD, as bandas lançavam um CD por ano, às vezes demorava 2 anos, até 5 anos para lançar um novo hino. E eu lembro que, pelo fato de ter apenas aquele CD para a gente poder estar ouvindo os hinos, eu colocava para tocar no meu rádio e eu ouvia as músicas muitas vezes, o CD inteiro, da primeira faixa, da primeira música até a última música. E eu sabia até a ordem das músicas. Ah, acabou essa, qual que é a próxima música? Eu já sabia exatamente qual era. Porque a gente não tinha tanta possibilidade de ter tantos CDs assim, de ter tantos hinos disponíveis. Hoje em dia, com os streaming alta, o YouTube, Spotify, todas esses streams que a gente tem, possibilidade de ouvir música, isso acabou democratizando muito mais. Hoje em dia a gente tem acesso a muito mais conteúdos e a muito mais músicas. Só que automaticamente, pelo fato de ter muitas músicas lançando e a gente ter acesso a todas essas músicas, a gente acaba perdendo interesse pelas músicas muito rápidas. E o que acontece, gente? Você estuda um hino, ele fica, em média, tocando numa igreja de 3 meses, eu não sei se vocês sabem, mas o sucesso de uma música hoje em dia é de apenas 3 meses. Passa 3 meses, normalmente o pessoal para de usar os hinos, de tocar os hinos, e acabou, não tem mais o que fazer. E aí já coloca outro hino novo e vai mudando. Qual que é o grande problema? Principalmente para quem está começando agora, que quer começar a tocar na sua igreja, não dá tempo de você montar um repertório muito grande. Porque às vezes você aprende a tocar meia dúzia de hino hoje, e aí você começa a estudar esses hinos hoje. Ah, estou montando meu repertório, professor, para mim começar a tocar na minha igreja daqui 1 mês, daqui 2 meses, por exemplo. Aí você vai todo dia lá na igreja, anota o nome dos hinos, começa a montar sua pastinha de hinos, começa a estudar na sua casa, até que você termina de tirar esses hinos daqui 1, 2 meses e montar sua pasta, todos esses hinos já estão desatualizados, já não são mais tocados na igreja. E aí você fica nesse ciclo vicioso, sempre tentando tirar hinos novos e o tempo todo saindo vários hinos deixando de ser tocados na igreja. E por que eu acredito que os hinos da harpa cristã sejam o melhor caminho para vocês começarem a tocar na igreja? Porque eles são hinos atemporais. Eles já existem, muitos deles, há mais de 50 anos. A gente tem hinos da harpa cristã que tem mais de 100 anos. E até hoje são tocados exatamente os mesmos hinos. Então, para a gente ser muito mais pragmático, é importante que vocês comecem a estudar os hinos da harpa cristã. Primeiro motivo é justamente por eles serem hinos atemporais. Já são tocados há mais de 50 anos, alguns hinos há mais de 80 anos, e daqui 50 anos, 80 anos para frente, esses hinos vão continuar sendo tocados do mesmo jeito, por serem hinos atemporais.